Nossos olhos ganharão nova luz com a tua presença, Jesus. Oi, pessoal, eu disse que nós íamos voltar, né? E aqui nós estamos de volta para continuar falando sobre o povo, os excluídos, os anavins. Os anavim. Shalom a todos os anavim que estão no meio de nós. Nós mesmos, se somos fiéis, justos, fiéis cumpridores da palavra de Deus. Como nós vimos no vídeo anterior, através desse grande passeio que nós fizemos pelos textos de Lucas, nós podemos ver quem eram os destinatários da mensagem de Deus. Agora, Ângelo, no vídeo anterior eu lhe fiz uma pergunta. Você vai me responder agora, viu? Agora, bom. Eu quero saber quem era esse povo trabalhador, quais eram as profissões, quais eram os graus de dignidade dessas profissões. Porque, como hoje, né, tem os biscateiros, tem os doutores, existe essa separação quando alguém diz fulano ele é um gari. É, um gari. Fulano é um doutor. Ah, doutor, seja bem-vindo. Existe muito isso ainda hoje, né? Eu fiz aquela premissa que aparentemente desviou a tua pergunta para nos ajudar a compreender que enquanto no Antigo Testamento a palavra vai para Abraão, ou primeiro para Moisés, para Isaías, para Jeremias, Zacarias, Malaquias, sei lá, aquele todos famosos profetas, no Novo Testamento, a palavra chega imediatamente aos que você determinou, identificou como anavim, pobres, mas fiéis da palavra de Deus. E destes fiéis da palavra de Deus, como é que eles viviam nos tempos de Jesus? É isso que eu quero saber. Exato, esta pergunta. Vamos lá. Agora vamos ver. Muitos destes pobres, no tempo de Jesus, eram desempregados. Muitos eram, por diferentes motivos, abandonados. Não tinha nenhum tipo de auxílio, não, para ele? Não tinha SUS naquele tempo, nem Bolsa Família. E então, quem não tiver terra para produzir, e quem não tiver saúde para ter condições de trabalhar e de viver, era simplesmente abandonado. Olha, por exemplo, a piscina de Siloé. A palavra Siloé significa enviado. Os pobres, os cegos, os paralíticos eram amontoados ao redor da piscina. Olha a quantidade de pobres de Javé, descuidados pelo templo, o templo não se preocupava, descuidados pelo Império Romano, o Império Romano não mexia, nem Herodes, que era o rei, nem outros se davam conta, nem fariseus, nem publicanos, nem sumo sacerdote mexiam. Os pobres, os últimos, eram amontoados lá na piscina de Siloé, na esperança que o anjo descesse para mexer. O primeiro que conseguisse pular na piscina ficaria supostamente guarido, sarado. Porém, nós temos a clara percepção que os pobres eram totalmente abandonados. Aliás, os pequenos produtores rurais, uma quarta parte do trabalho dele tinha que ser em favor do Império Romano, para a manutenção do Império Romano, dos soldados, dos funcionários do Império Romano. E até a produção da terra era dada para o Império Romano. Além de uma parte chamada de dízimo, que era entregue para o templo, porque o templo era uma organização que chegava a todos os hebreus, quer da cidade, quer do Muito interior. bem. Agora eu quero saber, Ângelo, porque eu ainda não estou satisfeito, tá? Eu quero saber quais as profissões eram consideradas impuras e grosseiras. Vamos ver. Primeiro, as profissões. Pequenos camponeses, que trabalhavam na própria propriedade, ou como nós encontramos nas parábolas de Jesus, que trabalhavam, digamos assim, convidados, chamados
da diária como peões que ganhavam uma diária de um denário. Segundo, meeiros, porque muitas vezes o campo não era de propriedade de quem trabalhava. Era metade da colheita era para o patrão, o senhor, o dono, e metade para o cuidado do camponês. Terceiro, os colonos assalariados, neste caso, os que eram convidados a trabalhar na diária, quando tiver colheita, porque se não tivesse atividade no campo, eles ficavam sem trabalho. Outros, alguns operários agrícolas, que eram como já funcionário fixo dos grandes senhores. Outra categoria, pastores. Jesus se identifica como bom pastor. Mas assim como era o bom pastor que cuida das ovelhas dele, assim tinha outro tipo de pastor, um mercenário, que cuidava das ovelhas do outro. Esta era uma categoria impura. Outra categoria impura, os pescadores. Pedro, André, João e Tiago, os primeiros 4 apóstolos, eram pescadores. E pescador era uma profissão impura, porque eles pegavam o peixe vivo, puxavam as redes para a praia, deixavam o peixe morrer inevitavelmente, e este pitiu de peixe, o peixe morto, o pitiu, fazia deles formalmente impuros. Eles deveriam ficar 48 horas sem se apresentar nem na sinagoga e ainda menos no templo. Profissões impuras. Além de outras profissões, como os publicanos. Tu lembra os publicanos? Os que eram cobradores. Cobravam impostos do Império Romano, pagavam em toneiras impuros, e cobravam imposto também do templo. Mas eles já eram impuros, porque cobravam dos romanos, então impuro. Zaqueu é um impuro. Né? O próprio Mateus, que estava sentado na mesa dele, é um impuro. Outros, todos os doentes, não é uma profissão, mas todos doentes de qualquer coisa, não somente eram impuros, mas eram considerados pecadores, amaldiçoados por Deus. De quem é a culpa? Capítulo 9 de João. Perguntam ao cego. Foram seus pais que pecaram? Que foram seus pais, exato. Foram os seus pais ou ele? Quem pecou? Pecou ele ou os pais? E Jesus que responde, nem ele, nem os pais. É cego para manifestar as obras de Deus. E tem ainda outros. Tinha pequenos artesãos. Talvez o José, talvez poderia ser um pequeno artesão, marceneiro. Os médicos, Ângelo. Médicos não existiam médicos. Existia curandeiro. É outra coisa. Alguém que entendia um pouco. Por isso que era considerado impuro essa profissão? Também. Lucas parece, pelo que o Paulo apóstolo fala, talvez era um cara que mexia com este tipo de atendimento da saúde. Mas não temos melhores nem maiores informações relacionadas com Lucas. Então, doutor também não era uma categoria, uma profissão como hoje é doutor. Não, era uma profissão popular, de pouco crédito. Muito bem. Então, Ângelo, eu posso, a partir das suas palavras... Falta mais duas que eu tenho. sim, então perdão. Os escravos e os mendigos. Porque os escravos, a maioria dos povos vencidos pelos romanos, eram escravizados. E os mendigos eram daqueles que não tinham condições de trabalhar e eram os últimos dos últimos abandonados. Então, a partir das suas palavras, voltando, né, eu posso ter uma noção de quem Jesus escolheu. 4 deles eram pescadores. Um publicano. Um do grupo dos zelotes. Os zelotes. Eram aqueles que estavam empolgados pelo reino de Deus, dispostos até a matar os romanos para conquistar a liberdade do povo de Deus. E todos eram da Galileia. Todos. Por isso que Pedro é reconhecido, né? Porque quem morava na Galileia tinha algum sotaque? Claro, que nem eu que tenho sotaque.
desde que nasci. Inevitavelmente o sotaque ficou. Então Pedro é reconhecido pela Um serva. momentinho, que você falou sobre sotaque, eu lembrei que no vídeo anterior, quando você se refere à aparição do ser divino para Maria, você diz assim, quando o Ângelo apareceu para Maria, não foi o Ângelo, Não foi o anjo. foi o anjo, né? Só que na língua italiana ele falou com o existe sotaque Angelo dele. e anjo. É uma palavra A só. gente Angelo. compreende. Continuando. Obrigado, me pegaste. E então, estamos neste momento que os últimos são os primeiros a ser atendidos. E Jesus, em Lucas, em Nazaré, na sinagoga, falando ao povo, não falando o tempo, falando ao povo, reconhece naquele povo da sinagoga os destinatários de sua missão de Salvador. Mesmo assim, mesmo naquele povo pobre, sempre tem gente com cabeça de rico. É que eles não aceitam, não reconhecem nele o enviado de Deus e então empurram ele para o barranco. A saber, o pobre não é necessariamente santo, é o preferido por Deus, mas o pobre também tem que ser fiel às palavras de Deus. Muito bem. Então, a origem popular dos discípulos aparece na sua ignorância da lei. Os fariseus diziam, não jejuam, lá em Marcos, né? Sim, sim. Não respeitam o sábado, também em Marcos, e eles comem com as mãos sujas, também em Marcos. Né? Na verdade, os fariseus atacam os discípulos, mas atacam também, eles acreditam em Jesus. Porque ele que é o mestre deles, como é que não chama atenção? Porque não exige o cumprimento perfeito da lei de Moisés. Não é porque Jesus não queira, mas porque a justiça de Jesus não é o detalhe legalista da lei, mas é a pureza de coração. Viver a justiça de Deus e não a justiça do mundo humano. Muito bem. Ângelo, nós estamos caminhando para o final desse nosso bônus, mas nós ainda precisamos falar um pouco mais sobre os excluídos, que no meio desses excluídos nós descobrimos uma lista grande de gente marginalizada. Mulheres e crianças eram excluídas da vida social? Por definição, os grandes excluídos, correto, desculpa, que os grandes excluídos, pior ainda do que escravos, eram, quem era? Mulher, considerada já uma, digamos assim, submissa ao marido. Então, o marido podia convidar ela ou se separar dela. Por isso que Jesus cobra de quem quiser se separar da mulher, cobra pelo menos um certificado. Assim, um certificado para dizer, eu não quero mais esta como minha mulher, mas a culpa não é dela, sou eu que quero outra. Então, no tempo de Jesus, era ainda comum considerar a mulher como um serviço de casa. Não era uma pessoa a ser amada. Era simplesmente uma reprodutora dos filhos, do patrão, do pai, do Senhor. Muito bem. Nós sabemos também que semelhante forma eram os surdos, os mudos, os cegos, doentes mentais, doentes contagiosos, pagãos e escravos, como dos quais você já falou. Existia um grupo muito grande, né, Ângelo, de marginalizados, de pessoas, né? Inevitavelmente, num povo que havia 700 anos sendo dominado e oprimido por diferentes povos, escravizado e tudo, inevitavelmente a qualidade de vida era muito falha. E ainda mais, não tinha nenhuma assistência, nem médica, nem educacional. A única coisa educacional que tinha é que no dia de sábado, depois do culto, os meninos homens eram entretidos durante uma hora, um pouco, para eles aprenderem a decorar textos bíblicos e, inclusive, aprender a identificar as letras do hebraico. Saber ler um pouco de hebraico. Muito bem. E, minha gente, era tempos difíceis, hein?
Uma pessoa que casava com um estrangeiro, uma mãe solteira e um escravo, era Também. triste a situação dessa gente. Também era dos impuros. Os samaritanos tinham uma mancha por serem descendentes de uma população mista com imigrantes. Exato. No 720 a.C., os babilônios conquistaram a parte norte da Palestina, lá na Galileia e Samaria. Conquistando a parte norte daquele não, o que eles faziam? A parte sul não tinha importância naquele tempo. Não era uma potência a Galileia, a Judeia. Não tinha. Então, o que eles fizeram? Dividiram aquelas populações, aquelas tribos de Israel, um pouco do norte na Galileia e o sul, colocaram no meio, que hoje nós chamaríamos samaritanos, naquela região da cidade de Samaria, um amontoado de povos escravizados. Eram 5 povos que os babilônios tinham conseguido vencer e escravizar, e para atrapalhar a vida dos judeus, reconhecidos sempre como revoltosos, colocaram no meio, entre Galileia e Judeia, este amontoado de 5 povos escravizados. Interessante. Eram marginalizados, como nós já falamos também, as pessoas que acabavam exercendo um trabalho sujo e grosseiro. Tão discriminados que 150 anos antes de Jesus Cristo, lá para o ano 160, não lembro direito agora, houve uma briga entre judeus e um grupo de samaritanos. Que os samaritanos se inspiravam na religião deles, antiga, e misturando com a religião judeia, eles tinham no templo deles. Tinham no templo, lá, um templo de Jerusalém e outro templo no Garizim, o templo do Garizim. Na briga de religião, o que aconteceu? Que os judeus destruíram o templo dos samaritanos no monte de Garizim. Quando a samaritana fala com Jesus, ou melhor, Jesus fala com a samaritana, alguma coisa está sendo falada nesse sentido, desta presença de um templo na Samaria, que os judeus tinham destruído. Muito bem. E essas pessoas não tinham direito às mesmas coisas que o povo judeu, que era considerado o povo puro, a raça pura. Meu irmão e minha irmã, eu espero que você tenha aproveitado esses momentos com a gente. E eu espero que você tire um bom proveito desses nossos encontros. O nosso próximo bônus será sobre Jesus, o homem do povo. Nós vamos entender um pouco como Jesus convivia com esse povo, a sua mensagem, como era dirigida e como ele chegava se aproximando das pessoas. Ao nosso povo do Janavim, Shalom. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.